Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui para juntos dar mais uma lição do nosso pequeno grupo. Hoje a lição de número 6, com o tema Vença a Tentação da Crítica, né? Vença a Tentação da Crítica é o tema da nossa lição de hoje, dessa semana. E quero dizer para vocês que essa semana participemos aqui do primeiro congresso de Unidade de Ação IPG, aqui na cidade de Matões, cidade da minha mãe, onde a gente está passando aqui as férias, embora as férias acabem hoje, amanhã a gente já volta para casa, né? Distrito aqui de Matões. Quero aqui parabenizar o pastor Adail e também o coordenador geral de pequeno grupo aqui para toda a região de Matões, né? Todo o distrito de Matões, o nosso amigo Maurício, né? O Maurício tem feito um excelente trabalho. Ali cerca de 35 pequenos grupos se fizeram presente nesse primeiro congresso. E a tendência é crescer cada dia mais. Deus seja louvado, que Deus continue abençoando o trabalho do Maurício e do pastor Adail aqui no distrito de Matões, né? Matões, Maranhão, da Associação Maranhense, né? Associação Maranhense. E o nosso tema, mais uma vez, é Vença a Tentação da Crítica. E o nosso quebra-gelo começa dizendo assim: você gosta de ser criticado, mesmo sabendo que está errado? Você gosta de ser criticado? Responda aí nesse comentário. Você que está nos acompanhando, gosta de ser criticado? Eu, particularmente, eu não gosto de ser criticado, né? Eu gosto de ser aconselhado, que para mim é diferente. Eu acho que a pessoa tem que chegar, conversar no particular e tudo mais. Costuma reagir às críticas, né? Quando alguém lhe critica, você reage. Eu às vezes sim e às vezes não. Mas o mais ideal, na meu ponto de vista, é não reagir. Porque às vezes só vai colocar mais lenha na fogueira e as coisas tendem a ficar pior. Então, muitas das vezes, o melhor é entregar nas mãos de Deus, orar e deixar que Ele haja em nosso favor. Aqui na parte da introdução, como assim, gostamos de julgar e censurar as pessoas, mas nem sempre temos a consciência dos efeitos que crítica traz para quem é criticado. Conversemos sobre esse delicado assunto, é o que vai falar a lição dessa semana. Então, precisamos ter muito cuidado com essa questão de censurar, julgar e criticar. Porque às vezes a pessoa que vai ouvir a crítica, ela não pode receber, às vezes ela não recebe de bom grado e às vezes essas críticas podem prejudicar a vida eterna dessa pessoa. Às vezes ela pode perder a vida eterna por uma palavra ou a forma como agimos com essa pessoa. Convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 12, verso de 1 a 16. E antes de lermos esse verso, convido você para juntos fazermos uma oração ao nosso Deus. Querido amado Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e teu cuidado que tem para cada um de nós. Que o Senhor nos ensine a cada dia a viver como o Senhor viveu. Que o Senhor seja nosso exemplo em tudo nessa vida. Que possamos ser usados pelo seu Santo Espírito para agir da melhor forma diante de toda e qualquer situação que temos que enfrentar. Essas bênçãos nós pedimos e agradecemos por amor de Cristo Jesus. Amém. Então, convido você que abra a sua Bíblia em Números capítulo 12, verso de 1 a 16. Aqui conta a história da rebelião de Miriam e Arão. É o tema deste capítulo. É todo o capítulo 12, é um pouco rápido, pequeno. Diz o seguinte: Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita. E a disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós, ou por nós? Aqui já começa um questionamento. E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a face da terra.
Verso 4: imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três dirijam-se à tenda do encontro. E os três foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs na porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então o Senhor disse: ouça agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão, me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonho. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, não por iniga, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? E verso 9: e a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava coberta de lepra. E Arão disse a Moisés: ah, meu Senhor, não ponha sobre nós este pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Verso 12. Não permita que Miriam seja como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, peço-te que cure-a. Verso 14. E o Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por 7 dias? Que ela seja encerrada 7 dias fora do arraial e depois trazida de volta. Assim Miriam foi deitada fora do arraial durante 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não fosse trazida de volta. Verso 16. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. Parã. Aqui nós temos algumas perguntas em relação ao texto que a gente terminou de ler. O que chamou a sua atenção na atitude de Miriam e Arão? Miriam e Arão, ele critica ali, né? Ele critica e diz: será que Deus não fala só por ele? Por que Deus não fala por nós? Há aparentemente uma inveja por parte da intimidade que a Moisés tinha com Deus. O que as motivou? O que motivou eles a falar contra Moisés? A inveja. A inveja da posição em que Moisés se encontrava. Se você pensa diferente, você pode colocar aí nos comentários a sua observação. Observando que a reação de Moisés e o agir divino e as consequências de Miriam, o que podemos aprender com o relato? Aqui fala que Moisés era um homem mais manso que havia na face da terra. E o que acontece é que Deus pune Miriam por falar mal de Moisés, e agora Moisés intercede por ela, mostrando assim a sua compaixão, a sua misericórdia para aqueles que haviam criticado. Isso me ensina alguma coisa. Isso me ensina que quando alguém me criticar, a melhor coisa que eu posso fazer por ela é interceder diante de Deus, para que Deus perdoe o seu pecado, para que Deus o cure, para que Deus o sare. É essa forma que eu e você devemos reagir. E aqui, continuando, no 3, leia Tiago, capítulo 3, versos 5, 6, 9 e 10. Eu vou pegar aqui mais uma vez a minha Bíblia. Tiago, capítulo 3, versos 5 e 6, versos 5 e 6, diz o seguinte: assim também a língua, pequeno órgão, que se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha incendia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo
e contamina o corpo inteiro. E não pode se pôr em chama toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chama pelo inferno. E aí nós temos os versos 9 e 10. O verso 9: e com ela bendizemos o Senhor e maldizemos também. Com ela amaldiçoamos as pessoas e as criadas a semelhante de Deus. E verso 10: de uma só boca procede bênção e maldição. Meu irmão, isso não deveria, entretanto, ser assim. A gente leu aqui: como ajudar alguém que tem o hábito de criticar e deseja se libertar de tal coisa? Pessoas que a tendência dela é falar mal do seu próximo. A tendência dela é criticar o seu próximo. Como ajudar alguém dessa forma? E aí eu uso mais uma vez um verso que eu gosto muito, de Mateus 11, 28. O Senhor diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ou seja, eu preciso aprender de Jesus a ser manso e humilde, a buscar a salvação do meu semelhante. Eu preciso aprender de quem? De Jesus. Por isso eu tenho que ir a Jesus todos os dias da minha vida. Eu preciso estar próximo de Jesus todos os dias da minha vida. Entende? Só dessa forma, somente assim, eu vou ter uma língua controlada dentro da minha boca. Somente assim as palavras que sairão da minha boca serão edificadas. Serão crítica construtiva e no particular que vai ajudar no crescimento espiritual daquela pessoa. Então, que possamos ser usados pelo Espírito Santo de Deus para aproximar as pessoas de Deus e não afastá-las. E aqui temos algumas questões. A quarta diz: escolha uma das perguntas a seguir e converse com a pessoa ao seu lado. Você está no seu pequeno grupo, tem alguém do seu lado, você vai conversar com ela sobre essas questões. Você pode escolher uma só. Vou falar aqui uma de cada vez. Como ajudar alguém sem que a pessoa se sinta criticada? Como ajudar alguém sem que ela perceba que está sendo criticada, né? Como ajudar alguém sem que a pessoa se sinta criticada, melhor dizendo, sem que ela se sinta criticada. Entende? A primeira coisa que devemos fazer é interceder por ela. Colocar ela nas mãos de Deus. E quando falar com essa pessoa, exaltá-lo, os pontos positivos, as qualidades que essa pessoa tem. E mostrar com amor aquilo que ela precisa mudar, aquilo que ela precisa melhorar como cristão. Dessa forma você está ajudando alguém. E ela não vai se sentir criticada, porque ela sabe que você a ama. Que você ama essa pessoa. E quando você age com amor, a pessoa não se sente criticada. Porque ela entende e vê que você só quer o melhor dela. Só quer a salvação dela. E ela vai buscar se alguém melhor. Mas dessa forma, somente se colocarmos a pessoa primeiramente nos braços de Cristo. E aí intercedendo por ela. E aí a gente fala com ela com amor. Exaltando as qualidades. Todas as pessoas têm qualidade. Seja muita ou pouca, mas todos temos qualidade. E é isso que precisamos ver nas pessoas. E mostrar para ela aquilo que precisa ser mudado pelo Espírito Santo de Deus. Não é a pessoa que vai mudar, é o Espírito Santo de Deus que vai mudar ela. Não é pela gente que a pessoa vai mudar, é pelo Espírito Santo de Deus. É isso. A letra B. Que atitudes são necessárias para que a nossa língua seja somente bênção para as pessoas? Que atitudes são necessárias? Consagração. Eu preciso de amanhã após manhã, ao levantar-me, né, ao acordar, eu preciso orar a Deus do céu, ao meu Deus, colocar a minha vida em suas mãos, a minha língua nas suas mãos, para que naquele dia eu seja usado pelo Espírito Santo de Deus para edificação, para salvação do meu semelhante. Se eu fizer isso, certamente as palavras que vão sair da minha boca serão palavras de edificação. Palavras que vão aproximar as pessoas de Deus. Palavras
que vai fazer com que as pessoas possam usar seus dons e talentos na pregação do Evangelho para edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, que as palavras que saem da sua boca sejam somente para edificação, que as palavras que saem da sua boca sejam para aproximar as pessoas de Deus, que as palavras que saem da minha boca sejam para edificação e salvação do nosso semelhante. Então, que possamos ser usados. Aqui na nossa ilustração diz que um homem viajava com algumas crianças em um trem lotado. Um senhor ao lado foi ficando irritado com o barulho e o choro das crianças. E o pai em vão tentava acalmá-la. De repente aquele senhor se levantou e destratou o pobre homem. "Perdoe-me", diz o homem. "Essas crianças são órfãos de mãe e pais. São órfãos de mãe. A mãe dela faleceu." Aliás, ele falou: "Essas crianças são órfãos de mãe. A mãe delas faleceu há poucos dias. Por isso estão inconsoláveis. Ande corrigir alguém, conheça os motivos e busque ajudar." Entende? Aquele homem fica irritado com aquelas crianças que choram. Mas aquelas crianças estavam chorando, porque aquelas crianças haviam perdido uma mãe. E aquele homem apenas estava tentando ajudá-las, consolar e para que elas ficassem em silêncio. Mas era em vão, porque a perda da mãe doía no coração daquelas. Eu tenho que esse homem, depois que ele ouve isso, ele muda. Sabe, antes de criticar alguém, antes de falar qualquer coisa, ouçamos a história das pessoas. Sabe, eu sempre digo uma coisa: todos nós temos uma história. Todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos nosso desafio. Todos nós. Sabe, é fácil você olhar para alguém que hoje está na sarjeta. Talvez você conheça algum morador de rua, alguém que vive enfiado no alcoolismo. E é fácil, às vezes, criticar essas pessoas que vivem na rua, que são morador de rua, que vive pedindo esmola, que vive mergulhado no alcoolismo. É muito fácil criticar alguém que vive no meio das drogas, usando droga. A pergunta é: você conhece a história dessa pessoa? Você sabe as lutas e desafios que elas tiveram que passar para chegar no fundo do poço? Sabe de uma coisa? Todo ser humano tem uma história. Por trás de alguém que está jogado na sarjeta existe uma história. Por trás de cada um de nós existe uma história. E antes de criticar, antes de julgar, antes de condenar, busca ouvir o outro lado. Busca ouvir a história dessas pessoas. Porque somente assim você vai compreender e poder melhor ajudar essas pessoas na caminhada cristã. Então todos nós, todas as pessoas têm uma história e precisamos aprender a conhecer a história dessas pessoas. Sabe? Quando a gente conhece a história das pessoas, a gente tem um negócio chamado empatia. A gente passa a compreender melhor e fica mais fácil para ajudar a quem conhecemos. Muitas vezes eu já vi história de pessoas que não ajudam o outro porque não conhecem a história. Uma vez que ela conhece a história, ela passa agora a ajudar porque ela sabe a dor que a outra pessoa está passando, a dificuldade que a outra está passando, porque muitas das vezes ela já passou por lá também. Então fica mais fácil ajudar em vez de criticar quando se conhecemos a história. Continuando aqui, o que Deus lhe falou por meio do estudo de hoje e dessa história. E eu pergunto para você, o que Deus tem falado para você hoje, através da lição do pequeno grupo de hoje? O que Deus tem falado para você através dessa história? O que Deus tem falado para você através de todo o estudo que chegamos até aqui? Através da história de Miriam, através da história de Arão, através da história desse homem no trem. O que Deus tem falado a você, meu irmão? Deixa aí nos comentários o que Deus tem falado a você. Que mudanças precisam acontecer em sua vida para evitar as atitudes de crítica? Que atitude? Presta atenção de novo aqui, ó. Que mudanças precisam acontecer em sua vida para evitar atitudes de crítica? Sabe,
O que eu preciso na minha vida é consagrar todos os dias meu coração a Deus. Eu preciso ser transformado dia após dia pelo Espírito Santo de Deus. Porque somente quando o Espírito Santo de Deus habita em mim, em meu coração, através de mim, a minha vida é diferente. Eu passo agora a amar as pessoas melhor. Eu passo agora a me importar com as pessoas. Eu passo a cuidar das pessoas. É isso que Deus deseja de nós. É isso que Deus espera de mim. É isso que Deus espera de você. É isso que agrada a Deus. Um coração misericordioso. Um coração que busque a salvação do seu próximo. Devemos cada dia fazer isso em nossa vida. Pense em um pouco e compartilhe com o grupo o seu aprendizagem e a sua decisão. Está você disposto a buscar ajudar mais as pessoas? Está você disposto a conhecer melhor a história da pessoa? Está você disposto a fazer a vontade de Deus, em pregar o Evangelho e permitir que o Espírito Santo de Deus transforme a vida do seu semelhante? Se você está disposto, eu estou disposto a pregar o Evangelho. Eu estou disposto a aconselhar as pessoas. Eu estou disposto a ir pregar. Se você está disposto, coloque nos comentários. Eu estou disposto. Porque eu, Natanael, estou disposto a sempre dar o meu melhor nessa caminhada cristã. Devemos nos esforçar para que as nossas palavras não prejudiquem a vida das pessoas, pois Deus pedirá conta de nossas ações. Presta atenção. Devemos nos esforçar para que nossas palavras não prejudiquem a vida das pessoas, pois Deus pedirá conta de nossas ações. Sabe, nós na igreja, você como membro da igreja, eu como membro da igreja, somos portas na igreja. As pessoas aproximam de Cristo através de nós, ou elas se afastam de Cristo através de nós. Uma palavra é capaz de mudar a vida de alguém para sempre. Uma palavra é capaz de destruir a vida de alguém. Quantas vidas não já foram destruídas? Quantas vidas não foram perdidas por causa de uma palavra, por causa de um olhar? Às vezes alguém sai da igreja. Meus amados irmãos, que possamos ser consagrados na nossa oração a Deus, que nossas palavras sejam consagradas a Deus, para que possamos agir da melhor forma possível, da melhor maneira possível. Sabe, eu conheço história de vida de pessoas que foram mudadas para sempre por causa de uma palavra. Eu conheci a história de uma jovem que, enquanto criança, alguém olhou para ela e disse assim: você é feia. E ela acreditou. E ela cresceu acreditando que era uma pessoa feia. Acreditou e ela cresceu. E ela muitas das vezes se apaixonou. Muitas vezes não se aproximou de alguém porque acreditava ser uma pessoa feia. Cresceu uma pessoa isolada, solitária, sozinha, com baixo autoestima. Porque acreditou em algo que alguém disse há muitos anos atrás. Então uma palavra pode fazer toda a diferença e para todos sempre. Então que possamos pesar as nossas palavras, que possamos pesar tudo aquilo que falemos ou fazemos as nossas ações diante do nosso semelhante. Aqui nós temos agora a parte na tarefa da semana. Temos a tarefa da semana. Você já teve vontade de criticar alguém? Você já teve? Mas não fez isso por não querer desagradar a Deus? Se dizem amém, né? É bom quando você quer fazer uma coisa e você lembra: não, isso não vai, não, Deus não vai se agradar disso. Então eu não vou fazer. É o Espírito Santo de Deus trabalhando na sua vida, em seu coração. Parabéns pelo domínio próprio. Quando você quer fazer uma coisa e você pensa, vem na sua consciência que isso está errado, que isso vai desagradar, você não faz, você tem uma coisa chamada domínio próprio, que é o fruto do Espírito Santo em sua vida. Agora faça uma atividade que enfraqueça ainda mais a tendência de criticar. Presta atenção aqui, ó. Procure uma pessoa
a quem possa fazer um elogio sincero e edificante. Ore com ela e compartilhe o testemunho com o grupo. Então, que você durante a semana procure alguém em que você possa fazer um elogio sincero para essa pessoa e orar por ela. Se você vai fazer isso, diga assim: eu vou orar com alguém. Eu vou orar com alguém. Se essa é a sua decisão, coloque aí nos comentários. Se você já respondeu, eu estou disposto, agora você pode também responder agora: eu vou, né? E eu vou orar com alguém. Mas lembrando que tem que fazer um elogio sincero também, tá bom? Então, que Deus continue te abençoando e que esse canal PG Espaço Esperança seja uma bênção em sua vida. Antes de fazermos aqui a oração, eu gostaria aqui de mandar um abraço para algumas pessoas que nos deixaram os comentários nessa semana aqui no vídeo anterior. Por exemplo, a Andréia, né? A Andréia, ela diz: bom dia, peço oração por meu PG. Ela não colocou o nome do PG, é só da cidade de São Cristóvão, ali em Sergipe, né? Sergipe, mande um abraço para todos os irmãos da fé. Um abraço aí para todos os nossos irmãos de fé aí na cidade de São Cristóvão, no estado do Sergipe, né? Sergipe. Que Deus abençoe ricamente. A minha esposa, a Carliene, né? Carliene, minha esposa, minha amada, ela também escreveu. Ela diz que a lição tem sido aí uma bênção a cada dia. Louvado seja Deus. O Átila, meu amigo Átila Abreu, também diz: que lugar sossegado, maravilhoso, irmão. Casa da mãe, PG, face de Cristo. A gente está de férias em casa da mãe. As férias terminam hoje, amanhã a gente já está de volta para o Estreito. Mas é bom demais estar na casa de mamãe. E aí no ano que vem a gente está de volta mais uma vez aqui, né? Todos os anos a gente está aqui na casa da mãe. Aqui também quem escreveu para nós foi a Adriano Ferreira. Adriano Ferreira disse: muito bom, comentário muito valioso. Como diz as palavras de Deus, esses comentários são como maçã de ouro em salva de prata. Amém. Louvado seja Deus, né? A Gildácio Gonçalves, ele diz: eu também quero ser sábio e amoroso, né? Respondendo a nossa pergunta. O Judá diz: boa noite, meu irmão, me inscrevi agora, sou de Engenheiro Beltrão, ali no Paraná. Um abraço para todos os paranaenses, né? Paraná, uma cidade, um estado maravilhoso, de muitas cidades muito lindas, né? Então, que Deus nos abençoe sempre, que Deus abençoe você e o seu pequeno grupo. Essa semana, ontem eu estava no pequeno grupo Maranata. O pequeno grupo Maranata é da Isamar Monteiro. Também a minha irmã que cuida da igreja aqui do Belo Leão. E hoje pela manhã, hoje é sábado, que estou gravando pelo sábado. Hoje pela manhã, no sábado, eu estive na igreja ali do bairro Santa Helena pela primeira vez. Fiquei maravilhado, uma igreja grande com muitos jovens, muitos adolescentes, e tive o prazer de conhecer alguns parentes, né? Tem um sobrinho, né? Que a sua família, toda a família é da igreja, estava ali presente ali na igreja ali do Santa Helena. E também nesse período viajamos, visitei a igreja de Bacuri, a igreja do Alceriema. Nesse ano eu não tive tempo de ir à igreja central, uma igreja que eu amo muito, aqui no distrito de Matões. Mas também não fui na igreja da União, ano passado eu estive na igreja da União, mas fui ali no evangelismo que aconteceu ali no povoado Boa Esperança. Ali tem alguns pequenos grupos, ali também tem uma igreja vibrante. Que Deus continue abençoando esse distrito, que hoje são mais de 26 igrejas, né? O distrito de Matões, né? Então, que Deus continue abençoando aí, através do pastor Adail, né? Que Deus continue abençoando ricamente esse distrito. E aí, vamos fazer uma oração. Você pode deixar aí também nos comentários qual a sua cidade, qual o nome do seu pequeno grupo, se você é novo e aqui no canal. Então, compartilhe e muito obrigado, tá bom? Vamos orar? Querido amado Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo teu ensino, pela tua orientação,
para a nossa vida. Que a cada dia possamos continuar aprendendo de Ti e que as Tuas palavras sejam cada dia edificante para a nossa vida, que cada dia possamos aproximar mais de Ti e que possamos ser cada dia usados pelo Seu Santo Espírito para levar as palavras do Senhor ao nosso semelhante. Que possamos todos os dias aprender da pessoa de Cristo Jesus. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecemos na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Então, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E na próxima semana estamos juntos na cidade de Estreito, tá bom? Um abraço. Fiquem todos com Deus.